Olá! No Curta Antares de hoje, você assiste uma entrevista com Francisco Lima, o apresentador do jornal Antares, e uma seleção de seus filmes preferidos. Também assiste a bonita animação Para Chegar até a Lua e a estreia de Hércules. Bem-vindos à nossa viagem pelo mundo do cinema. Voltamos já! E aí, companheiros do Curta Antares, mais entrevistas aqui, vocês aí de plantão assistindo sempre a gente. Do meu lado hoje, Francisco Lima, jornalista, doido pro cinema, gosta também de um bom livro, e meu companheiro de bancada às sextas-feiras. E aí, Francisco, como é que começou essa história de cinema na sua vida? Rapaz, eu não sei nem dizer, eu acho que a minha infância, o início da minha juventude foi... Eu sou carioca, né? Morava no Rio. Nascido no Rio, né? Nasci no Rio, lá na Tijuca. E a minha mãe sempre trabalhou bastante, né? Eu tinha que ficar em casa sozinha, nossa vida foi bem difícil assim no início. Então, como ela passava o dia trabalhando, eu ficava em casa. Ela, não, meu filho não saia. E quando a gente fica em casa, o destino é a televisão, né? Então, a minha infância e o início da minha juventude foi tudo assistindo Sessão da Tarde, cinema em casa, no SBT, que tinha, filmes que passavam na manchete, e aí a gente vai adquirindo gosto pela coisa, né? E tela grande, cinema. Francisco Flávio, Rio, celeiro de grandes cinemas. Você ia para os cinemas? Muito. Eu morava em Olaria. Morava em Olaria, ali fica perto da Penha, de Ramos, e lá tinha um cinema que chamava Cine Olaria. Né? Aqueles cinemas só nas esquinas, hoje em dia não existe mais isso. Os cinemas estão concentrados no shopping. Infelizmente. Ficava bem pertinho lá de casa, uns 3 quarteirões. Então, invariavelmente, pelo menos uma ou duas vezes por semana eu ia, né? Relativamente barato para quem era criança, estudante, essas coisas. E eu sempre estava lá, era minha casa, conheci o porteiro, conheci o gerente de cinema. Hoje talvez não exista mais esse cinema. Não, virou uma igreja evangélica, não tem mais esse cinema. Acabou, ia muito pro cinema. E minha mãe também costumava levar bastante a gente. Eu lembro até hoje, o primeiro filme que eu fui ver era um filme de um gatinho. As Aventuras de Chatran, não lembro, assim, já ouviu falar, né? Foi o primeiro filme que eu fui ver e sempre estava indo, minha mãe me levou para assistir Robocop, Um Morto Muito Louco, essas coisas. Clássico da Sessão da Tarde. Da Sessão da Tarde, eu sempre assisti essas coisas no cinema mesmo. E Francisco elegeu aqui, elencou 5 bons filmes, 5 filmes aí muito falados e muito bons por sinal. A gente começa um grande clássico cinema de aventura, que é Os Caçadores da Arca Perdida, primeira aventura de Indiana Jones, feito por Harrison Ford, mitológico, um filme que deu um gás para a ação dos anos 80, que curiosamente é uma grande reavaliação de um valor clássico dos anos 60, que eram os seriados, anos 50 e 40. Caçadores é um filme que a gente tem pouco para falar, porque é muito bom, né? Não precisa dizer nada, né? Steven Spielberg dirigindo. George Lucas escrevendo e produzindo. Já diz tudo, né? Indiana Jones é o meu grande ícone, assim, da infância e até hoje. Tô louco para que saiam mais filmes, né? O quarto filme não foi muito bom, né? Dos 4, preferido é o Caçadores? Caçadores da Arca Perdida. Depois eu vou pro o que tem o Sean Connery, né? Terceira Cruzada, a última cruzada. Indiana Jones, a última cruzada. Volto pro segundo, que é o Tempo da Perdição. E por último, o Reino da Caveira de Cristal, que foi relativamente muito bom. Mas enfim, Indiana Jones ainda... Eu gosto tanto do Indiana Jones, pra você ter uma ideia, que quando eu me casei, meu casamento foi temático sobre cinema, porque tanto eu quanto a minha esposa a gente gosta. E a minha entrada na igreja, quando o padre chamava, era ao som da música do Indiana Jones. O famoso John Williams. Exatamente, adoro essa música. Então, quando o padre, agora vamos receber o noivo, começava a tocar Indiana Jones, que era pra entrar, que adoro Indiana Jones. E, Francisco, o Caçadores tem um ar meio sombrio, meio sinistro, aquela questão lá religiosa. E tem um lance também de misturar isso com o nazismo, né? Não sei de onde foi que eles tiraram isso, mas ficou legal. Tá nos 2 filmes, né? Tá nos 2 filmes. Cruzada. Na Última Cruzada. E é um filme que tem como é que eu posso dizer? Mítica a questão. Tem um atrativo. É um filme que tem um atrativo de não deixar a peteca cair, sabe? Ele começa num nível de tensão e segue até o final, porque tem as brincadeiras do Indiana Jones, que é um professor universitário que é arqueólogo e se envolve naquelas coisas todas, e ele leva na mesma linha até o final, você não consegue descansar. Tem essa coisa de misturar a mística, né? Que Indiana Jones gosta de fazer isso, tem no segundo filme, tem no terceiro, e isso te envolve, os atores são muito bons, né? E não tem como não gostar de Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida, principalmente a cena clássica, né? Logo no início do filme, que ele está atrás
de um ídolo. Lá na Colômbia, eu na acho, Colômbia, selva uma coisa assim, na colombiana. selva. E quando ele pega, tem aquela bola de pedra. Aquilo ali É um virou uma clássico. cena clássica. O repetida. Spielberg falou que criou o Indiana Jones junto com o Lucas para poder suprir a falta que ele nunca fez no 007, né? É a maior frustração Olha dele, só, né? rapaz. E aquela sequência inicial não tem nada a ver com a história central, né? Como nos filmes 007, sempre começa com um prólogo cheio de ação, né? Isso, tem Isso é bastante homenagem disso, a 007. Olha só, esse eu não sabia. legal. Detalhe novo, muito bacana. Francisco dá um salto aí de 8 anos e chega ao filme Morde, de 89, que é Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme bonito, belo. E com o Robin Williams, que faleceu recentemente, sobre a história de um professor, John Keating, que ensina a jovens de uma escola meio radical, meio masculina, os valores da poesia. Um filme também inabalável. Né? Esse é o melhor filme que eu já assisti. Esse está na minha. A gente elencou os 5 melhores The filmes. best. Esse seria o número 1. Talvez por eu gostar bastante de literatura, envolva muito essa coisa. Na época que eu vi, eu era adolescente. E é um filme que me toca muito, Ayrton. Por tratar desses assuntos de que a vida é curta e você tem que aproveitar. O Carpe Diem, que o tanto Carpe- é falado no Exatamente, filme. que Né? se fala no filme. Tem uma cena espetacular que você lembrou agora, que o professor Keating, ele leva os alunos e mostra um painel cheio de fotos e troféus dos alunos da escola, e tem os atletas lá, ele fica, vocês estão vendo esses homens, esses atletas robustos, cheios de vida, fortes, estão todos mortos. Aproveitem a vida, façam suas vidas extraordinárias, que a vida acaba. Então, quer dizer, tem essa coisa e ao mesmo tempo ele chama a atenção para o fato de que chega um momento na sua vida em que você tem que se desligar dos seus pais. Não adianta o seu pai querer viver sua vida e determinar que você tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser, sei lá, psicólogo, porque quem determina isso é você. E é aí que se envolve todo o imbróglio de uma das tramas principais, que é com o personagem do Robert Sean Leonard, né? Ele que se suicida, né? Ele quer ser ator. E o pai disse, não, meu filho não vai ser um vagabundo, que conversa é essa, aquela coisa. E ele foge para encenar a peça, e ele encena a peça de Shakespeare, A Tempestade, se não me engano. E é uma coisa espetacular, sabe? Os atores se entregam e... Um filme que virou mania. É um filme que virou mania. Ele cita o Walt Whitman, né? Que é o What Captain, My Captain, né? Poeta. Foi aquele poema que ele fez em homenagem a Abraham Lincoln, quando o Abraham Lincoln foi assassinado. É uma coisa espetacular o filme. Não tem como você não gostar, principalmente da cena final, que é os alunos se levantam. Eu não vou contar, porque também vai entregar o final. Todo mundo acho que já viu, mas não, tem alguém que não viu. Você não assistiu, assista. Você está atrasado, já deveria ter assistido. É muito bom. E precisa dar um salto, aí vamos para 2002, o cinema francês, que é visto como difícil, culto, delicado, mas ele escolheu um filme meio pop, um filme que revolucionou o cinema francês na época, assim como o Pacto dos Lobos, que é de 2001. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, filme com a belíssima Audrey Tautou, que é uma garota super esperta que encontra uma caixa, daí começa a fazer o bem para as pessoas e descobrir um mundo novo. Fita também delicadíssima. Esse é o ponto básico que você tocou, que me atraiu pelo Fabuloso Destino de Amélie Poulain, é justamente esse ponto básico de que ela encontra a caixa, né, com pertences de uma criança, ela diz, não, vou devolver. Quando ela consegue encontrar o ex-dono do apartamento onde ela morava, onde ela achou essa caixa, ele fica tão emocionado, com uma coisinha tão pequena, olha, eu achei, tá aqui essa caixa, e aquilo traz lembranças para ele fica tão tocado, que ela pensa, eu preciso fazer mais isso, eu preciso trazer alegria para as pessoas, e ela começa a fazer coisas pequenas, bobas, e que realmente podem impulsionar e dar alegria para as pessoas. Esse é o ponto máximo do Fabuloso Destino de Amélie Poulain, sem contar também, eu acho que a montagem do filme. O filme também tem uma direção de arte muito bonita, né? Muita bonita, cor, né? Muita sabe? assim, delicadeza. A ideia, o roteiro, a maneira como o roteiro foi escrito, cheio de frases de efeito. Né? Tem uma cena lá em que o personagem, porque ela se apaixona, né? O Nino, ele trabalha numa sex shop, né? E aí ela vai por lá procurar por ele. Essa coisa dos orgasmos, eu acho ótimo. Aquela coisa espetacular, né? E aí, quando ela chega lá, a atendente diz, não, cadê o Nino? Não, ele foi atrás das fotos que ele procurava as fotos para fazer coleção. Aí diz, coleção? Onde é que ele vai chegar a isso? Aí a mulher diz, são tempos difíceis para os sonhadores, que é a frase clássica. Essa frase é né? ótima. E o Fabuloso Destino de Amélie Poulain não tem como você... Cada ponto específico do filme, desde as viagens que o anãozinho de jardim faz, que ela pega o anão de jardim, começa a mandar o anão de jardim para vários pontos do planeta para estimular o pai dela a viver. É uma coisa espetacular. E eu gosto muito da maneira como a Audrey Tautou, ela
interpreta, né, com aquele semblante, aquele Os rosto, olhos né, grandes, aqueles né? olhos da Melissa sempre, Pode. assim, tem alguma coisa para eu fazer, eu tô sorrindo, é muito bom, muito bom. Linda. E no ano seguinte, o Lima elenca um filme que eu também adoro, um dos meus preferidos de todos os tempos, que é O Senhor dos Anéis 3, O Retorno do Rei. O filme que fecha a trilogia fantástica do Peter Jackson sobre a questão dos seus anéis, que é um livro maravilhoso. Uma fita abertamente de ação, de emoção, Tem de tudo ali, né? Tem de tudo. E que fecha muito bem a trilogia. Né? As pessoas costumam curvar o nariz, né? Fazer careta. Quando fantasia. É fantasia e tal. Mas é um filme espetacular. Quem lê o livro vai aproveitar muito mais do Senhor dos Anéis, mas quem não leu também aproveita muito. Tem dificuldade, né? Muito bom. É um filme que aborda valores morais, cultura, aborda a comédia e principalmente a maneira como você deve lidar acima das adversidades. É Peter Jackson fazendo Tolkien, tem Cate Blanchett, tem Ian McKellen, tem Fábula, Viggo Mortensen. E por aí vai. Tem o John Rhys, que é o Gimli, que fez também Os Caçadores da Arca Perdida. Ele faz o Ent, né? Ele faz, exatamente. É muito bom, tem coisa muito... Não tem como perder O Senhor dos Anéis, mesmo para quem não gosta. Há um preconceito, um filme que ganha Oscar, o Oscar é vendido e tal, mas um filme que ganha 11 Oscars não pode ser. Outro detalhe, né? Acho que foi um filme de fantasia da história ganhar 11 Oscars. 11 Oscars, exatamente. Muito bom. E com essa seleção aí criteriosa, Caçadores da Arca Perdida, Sociedade dos Poetas Mortos, Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Senhor dos Anéis é Todo Rei, também a entrevista de hoje. Obrigado, Francisco. Pareça mais vezes. Vamos aí. Continuamos com o Curta Antares. No próximo bloco, um curta para você assistir. É um take só.